Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo de número 1 a seguir. 13 versículos onde nós iremos navegar, meditar, folhear a Bíblia nesta noite. E eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. O tema desta noite é 10 métodos para sermos mais que vencedor. Amém. 10 métodos para sermos mais que vencedor. Não esqueça que você está na presença de Deus. Os seus querubins estão na presença de Deus e lá eles não cessam de dizer santo, 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 santo ao Senhor dos exércitos. E a igreja não esquece que está dentro da casa de Deus. Então não esqueça. Aleluia. Glória a Deus. Quem encontrou aí? Isto. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 1 ao 13. Graças a Deus. A palavra de Deus nos diz em Jó 11 que assim como o ouvido prova, assim como a língua para dar prova comigo, assim o ouvido prova a palavra de Deus. Os evangelhos, Jesus também deixou escrito assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Lá em Apocalipse 3 também está escrito: bem-aventurados que leem e os que ouvem a profecia deste livro. Então esteja atento com os teus ouvidos para ouvir o que Deus tem para ti esta noite, para que a bênção do Senhor te alcance. Amém? Qual é o tema da mensagem? Quem lembra? 10 métodos para sermos mais que vencedores. Amém. Louvado seja Deus. Encontraram? Amém. Diz assim: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que é em Cristo Jesus, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morrermos com ele também viveremos. Se perseverarmos, com ele também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Louvado seja Deus. Aleluia. Bendito é o Senhor para sempre. Amados, esta palavra foi escrita por Paulo a Timóteo. Paulo estava preso quando escreveu aqui esta mensagem a Timóteo, mas não estava desanimado. Paulo estava atrás de grades, mas não se contentava. Ele era uma pessoa sempre de fé. Ele era uma pessoa sempre que animava os outros, tendo o estado dele em decadência. Você ficaria alegre e animaria alguém lá de fora, tudo você preso? Você teria força e capacidade para animar uma população, uma nação, uma aldeia, uma ilha, tudo você preso? Você se animaria dessa maneira?
Eu creio que muitas pessoas não teriam essa força se não tivesse o Espírito de Deus sobre você. Mas Paulo diz aqui a Timóteo, presta atenção, ele estava preso, mas ele diz a Timóteo: portanto você, meu filho, fortifique-se na graça que é em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar outros. Presta atenção, ele preso, algemado. Antigamente as pessoas eram presas, além de das grades, eram algemadas nas mãos e nos pés. Algumas ficavam até no tronco, mesmo atrás das grades. Presta atenção, olhe para cá. Ouça o que Deus tem para você. Existe hoje nesse mundo, existe nesta terra, talvez aqui no Guanabara, também seres com autoridades para também te prender, para também te algemar, para também te colocar atrás de grades que você não consegue se alegrar, não consegue fazer nada. Existem coisas que te prendem, que te detêm, que te algemam. Mas eu quero te falar que na época de Paulo, quando ele estava preso e detido, nada impediu de continuar fazendo a vontade de Deus. Se a dívida está te colocando em vergonha e atrás das grades, o que você tem que fazer? Animar alguém, falar de Deus para alguém. Se a enfermidade está te fazendo ficar com vergonha, o que você tem que fazer? Alegrar alguém, animar alguém e falar aquilo que o apóstolo Paulo disse a Timóteo, que é a nossa primeira meta para sermos mais do que vencedor. Ele disse: meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. A primeira meta para sermos mais do que vencedores é nos fortalecer, é nos fortificar na graça de Cristo Jesus. Deu para entender? Agora, o que é graça? Graça significa favor que eu, que você, que nós não merecemos. Você não merece. O que você merece é castigo. O que você merece é morte. O que você merece é o inferno. É isso que o diabo diz. É isso que também a Bíblia diz: se nós continuarmos no pecado e fora do projeto de Deus, que é a salvação. Nós pecadores merecemos isso, mas Deus não nos dá isso. Deus não projetou isso para nós. Ele quer que eu, que você, que nós entramos no plano da graça. Aleluia. Deu para entender? Se eu pergunto aqui, quem é que não peca aqui? Será que teria alguém com coragem para levantar a mão? Todo mundo ia levantar, sim ou não? Todo mundo ia levantar. Então nós somos dignos de quê? De punição. O pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas Deus derramou da sua graça em Cristo Jesus nas nossas vidas. Aleluia. Você pode glorificar e aplaudir a Ele. Não vai exagerar. Ele não dá muito mais, mas dá o que Ele quer para você. Amém? Bendito é o Senhor. Outra coisa que eu vou falar aqui. Segunda meta para sermos mais do que vencedor. Ele continuou falando aqui para Timóteo. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar outros. Segunda meta para você ser mais do que vencedor: estar sempre ouvindo. Qual é a segunda meta? Estar sempre ouvindo. Tiago diz assim, no capítulo 1, verso 19: esteja pronto para ouvir, tarde de falar, tarde de calhar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então você tem que estar pronto para ouvir. É ouvindo que aprendemos, é ouvindo que acreditamos, é ouvindo que nos alegramos, é ouvindo também que nos